Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 74 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo. O capítulo 1, a gente vai ver que Paulo encoraja o jovem Timóteo ao lembrá-lo de sua posição diante de Deus e de que o Senhor o ajudaria a vencer. Do versículo 1 até o 11, nós temos ali Paulo lembrando Timóteo que Deus encarregou-o de um ministério. Timóteo não era um cidadão efésio, pois Paulo levou-o para lá. Deus encarregou-o de um ministério nessa importante cidade. Deus entregou um ministério de confiança para Paulo, conforme está lá no capítulo 1, versículo 11. Deu um serviço cristão especial a Timóteo e esperava que Timóteo fosse fiel. Do versículo 12 até o 17 do capítulo 1, nós temos ali Paulo lembrando a Timóteo que Deus o capacita para fazer o seu trabalho. Timóteo provavelmente estava preocupado, porque ele se achava muito jovem para aquela grande tarefa que ele tinha que executar em Éfeso, que era uma cidade complicada, conforme a gente já viu em vídeos anteriores. E também ele sentia que não tinha a qualificação necessária para aquele ministério. Todos que servem a Deus, e todos os crentes devem ser servos, têm de depender da graça do Senhor. Independentemente de sentir-se qualificado ou não, tem que depender da graça do Senhor. Somos salvos pela graça, conforme Paulo falou aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E também servimos a Deus, fazemos a obra de Deus também pela graça, conforme está em Romanos, capítulo 12, versículo 3 até o 6. No versículo 14, Paulo cita as três forças motrizes de sua vida: a graça, a fé e o amor. Seu amor por Cristo e pelo pecador perdido compelem-no ao trabalho. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. A fé em Cristo o capacita para o serviço. Efésios, capítulo 1, versículo 19. E a graça de Deus opera na vida dele, o tornando apto a servir ao Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Paulo também lembra a Timóteo que Deus o equipa para a batalha. Capítulo 1, versículo 18 até o 20. A vida cristã não é um parque de diversões, mas um campo de batalha. Deus recrutou Timóteo como um soldado cristão. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Capítulo 2 de 1 Timóteo. Nos capítulos 2 e 3, Paulo discute o ministério público da igreja e os diferentes papéis que os membros da igreja devem desempenhar. O capítulo 1 lida com o ministério da palavra, e nesse capítulo, o capítulo 2, a ênfase está na oração. Esses são os dois principais ministérios do pastor: a palavra de Deus e a oração. Isso a gente pode ver lá em Atos, capítulo 6, versículo 4. O lugar da oração na igreja local, capítulo 2, versículo 1 até o 8. A importância é o que Paulo vai falar sobre isso agora, é sobre a importância de se entender o lugar da oração na igreja local. A igreja local não ora porque se espera isso dela, mas porque isso é vital para a vida da igreja local. A natureza. A oração das igrejas deve incluir súplica, ou seja, contar a Deus suas necessidades, orações, cujo sentido é culto e adoração, intercessão, pedidos a favor de outras pessoas, e quarto,
a ação de graças ou agradecimento pelo que Deus fez. O objetivo. O versículo 2 sugere que a oração ajuda a manter a paz na sociedade. O versículo 3 indica que a oração, acima de tudo, agrada a Deus e glorifica a Cristo. Devemos orar pelo perdido. Versículos 4, 5, 6 e 7. A condição. O versículo 8 estabelece 3 condições para a oração coletiva na igreja local. Sem ira, primeira condição, amem uns aos outros. Segunda condição, mãos santas, ou seja, vida pura e vida de obediência. E terceiro, fé. O lugar da mulher na igreja local, capítulo 2, versículo 9 ao 15. Paulo, como já dissemos anteriormente, nada tem contra as mulheres. Ele apenas quer enfatizar aqui o princípio da liderança. Vocês podem ver depois Efésios capítulo 5, versículo 22 e os seguintes, e 1 Coríntios capítulo 11, os 6 primeiros versículos. Outras recomendações de Paulo a considerar. Ele fala sobre a modéstia, versículo 9. Paulo enfatiza que a pessoa interior é mais importante que a aparência exterior. Pedro também fala sobre isso na primeira carta, no capítulo 3, nos 6 primeiros versículos. A aparência modesta glorifica a Cristo. Os estilos extremos salientam apenas a pessoa e fazem com que o cristão pareça mundano. O crente pode ser moderno e também modesto. Pureza. Pureza ou piedade é uma das palavras preferidas de Paulo. Capítulo 2, versículo 2 e 10, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 7 e 8, capítulo 6, versículo 3, 5 e 6 e também o versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e Tito, capítulo 1, versículo 1. A atividade. A igreja faz boas obras, versículo 10. A melhor forma da mulher cristã pregar é através da sua vida. Humildade. Paulo instrui as mulheres a serem submissas durante o culto público. Elas devem esclarecer qualquer dúvida que tenham em casa com seu marido, em vez de interromper a reunião pública. 1 Timóteo capítulo 3. A igreja também é uma organização, além de ser um organismo vivo, um corpo vivo e em crescimento unido por Cristo. Na verdade, todo organismo tem de ser organizado ou morre. O corpo humano é um organismo vivo, mas também é uma máquina extremamente organizada. A igreja local tem de ter liderança e isso implica a organização para executar suas tarefas com eficiência. O pastor do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 1 até o 7. Os termos pastor, presbítero e bispo referem-se ao mesmo cargo, ou seja, a pessoa responsável em liderar a igreja. As qualificações pessoais do líder está no versículo 2 e 3, as qualificações familiares nos versículos 4 e 5, e as qualificações da igreja estão nos versículos 6 e 7 de 1 Timóteo capítulo 3. O diaconato do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 8 até o 13. Esses versículos tratam da importância do diácono e das suas qualificações. A Igreja do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 14 até o 16. Nesses versículos, Paulo descreve diversas imagens para mostrar a importância da igreja local. A primeira imagem é a casa de Deus, a segunda, coluna e baluarte da verdade, e terceira, o corpo de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 4. Esse capítulo lida com a vida espiritual e o trabalho do pastor. Ele indica que o verdadeiro ministro tem três qualidades, que são as seguintes. Um bom ministro tem a ver com a pregação da palavra, capítulo 4, versículo 1 até o 6. Um ministro devoto, piedoso, tem a ver com a prática da palavra, capítulo 4, versículo 7 ao 12.
E o crescimento do ministro tem a ver com o progresso na palavra. Capítulo 4, versículo 13 até o 16. 1 Timóteo, capítulo 5. Esses dois capítulos finais lidam com a igreja e seu ministério para pelo menos 7 tipos de pessoas. Veja aí a sugestão de esboço. Os santos mais velhos, capítulo 5, versículo 1 até o 12. As viúvas, capítulo 5, versículo 3 até o 16. Os líderes da igreja, capítulo 5, versículo 17 até o 25. 1 Timóteo, capítulo 6. Nesse capítulo, Paulo continua sua explanação de como a igreja deve ministrar aos diversos grupos da congregação, principalmente aos que podem causar problemas. Ele vai falar sobre os servos, os escravos, capítulo 6, versículo 1 até o 2. Muitos escravos encontraram Cristo, mas muitas vezes seus senhores permaneciam descrentes. Talvez por isso os escravos crentes eram propensos a desobedecer ou a reivindicar a liberdade porque eram crentes. Paulo incita-os a ser boas testemunhas para seus senhores não salvos, a fim de que esses pudessem aprender a respeitar o nome de Deus e sua palavra. Paulo também vai falar sobre os grupos dos encrenqueiros, ou o grupo dos encrenqueiros. Capítulo 6, versículo 3 ao 5. Sempre que há desunião na igreja, é porque alguém não crê e não pratica a palavra de Deus, de fato e de verdade. Dever-se observar e lidar com aqueles que ensinam doutrinas falsas e não concordam com os ensinamentos de Paulo. Esses são os encrenqueiros. Os ricos, capítulo 6, versículo 6 ao 19. No versículo 9, Paulo adverte os que são ricos, ou seja, os que concentram toda a sua atenção em obter riqueza. Esse tipo de pessoa está propensa a cair em tentação e em laços, e no fim se arruína. O versículo 10 não afirma que o dinheiro seja a raiz de todo mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O capítulo 6, o versículo 20 e 21, fala sobre os instruídos, orientações para os instruídos. No versículo 20, a palavra ciência significa conhecimento. Porém, para Paulo, esse conhecimento era falso. Sem dúvida, Paulo aqui está se referindo aos gnósticos, que afirmavam ter o pleno conhecimento do universo e também da mente divina. Os falsos mestres de Éfeso perturbavam o jovem Timóteo com essas teorias altissonantes e seus questionamentos a respeito da palavra de Deus. Por isso, Paulo o adverte de se manter afastado deles. Paulo usa até a frase clamores vãos e profanos. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Paulo fala sobre isso na primeira epístola aos Coríntios, nos 2 capítulos primeiros dessa epístola. Qual é a responsabilidade de Timóteo? Guardar o depósito que Deus lhe confiou por intermédio de Paulo. Deus deu a mensagem do Evangelho, que é o depósito da verdade, a Paulo. Ele fala sobre isso no capítulo 1, versículo 11, e, por sua vez, confiou esse depósito a Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Timóteo devia guardá-lo, capítulo 6, versículo 20, e transmiti-lo a outros, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Essa também é a obrigação da igreja de hoje, que sejamos fiéis em guardar o depósito e transmiti-lo, passá-lo aos outros. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.